O nosso bom dia a todos, irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes. Sejam todos bem-vindos, àqueles que já participam e àqueles que pela primeira vez estão conosco. E como preparação para esse nosso trabalho, vamos fazer uma prece, solicitando auxílio para o nosso trabalho desta manhã. Então vamos elevar os nossos pensamentos a esse nosso Pai de infinita bondade, que está permitindo este nosso encontro, e solicitar que sejam ampliadas as nossas capacidades de entendimento, para que a gente possa assimilar os ensinamentos que aqui forem trazidos. Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como em outros mundos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, pão da alma e pão do corpo. Perdoa as nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. O nosso trabalho de hoje vai versar sobre o tema o bem e o mal. Ele está no Livro dos Espíritos, na parte 3, no capítulo 1, que tem como título ali, da lei divina ou natural. Está dentro desse conteúdo aí, o bem e o mal. Então, a nossa intenção não é fazer aqui uma palestra, e sim fazer um estudo. Mesmo porque nós não somos palestrantes, né? Nós somos meros expositores. Então, vamos iniciar o nosso estudo fazendo a seguinte consideração. Se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, criador de tudo e de todos, se Ele é todo sabedoria, misericordioso, infinitamente justo e bom, o mal que nós observamos não pode ter em Deus a sua origem. Porque o mal, na verdade, é a ausência do bem, como o escuro é a ausência da luz. É importante que a gente tenha em mente isto por quê? Porque algumas religiões, eles interpretam o mal como sendo o Satanás, como sendo o diabo, como sendo o anjo do mal. E segundo estas religiões, esses elementos, esse anjo do mal, ele foi criado por Deus. E segundo eles, ele se rebelou mais tarde. Certo? Como se Deus, dessa forma, tivesse criado o mal, né? Então, é importante que a gente faça uma reflexão em cima disto aí, daquilo que nós colocamos como o entendimento de Deus e o entendimento de algumas religiões que falam que o mal é algo que foi criado, de certa forma, por Deus, né? Então, se o mal não foi criado por Deus, quais são as causas de todos os comportamentos positivos e negativos do ser humano? Será que são nossas paixões, esses nossos conteúdos? Será que é por causa do nosso livre-arbítrio que a gente pode fazer as nossas escolhas? Em função disso é que existe toda essa questão desses comportamentos com relação ao mal e ao bem? Nós perguntamos, será que é devido às nossas paixões, né? Todos nós sabemos que paixões são um sentimento bastante forte, muitas vezes até exaltado, tumultuado, em que, em geral, nós associamos a afeição que nós temos por pessoas, por coisas e também por atividades, né? De vez em quando a gente não escuta, até diz, né? Ah, isto não é amor, é paixão. Ou fulano está cego de paixão. Ou
A gente escuta, matou por paixão. Isto com relação às pessoas, né? E com relação às coisas, né? A gente não diz muitas vezes, essa pessoa é apaixonada por carro, a pessoa é apaixonada por motocicleta, a pessoa é apaixonada por jet ski. Veja, ela está, de certo modo, ela gosta do carro, da moto, da jet ski. E a gente usa esse termo muitas vezes, apaixonado por coisa. E também a gente pode ser apaixonado por atividades, né? Fulano de tal tem paixão por futebol, né? Outro tem paixão, até muita gente tem paixão de estudar, né? A doutrina espírita, ou tem paixão pelo estudo, ou tem paixão pelo serviço. Então, com relação às nossas atividades. Só que, normalmente, quando falamos em paixão, logo nós pensamos em coisas negativas, né? Nós associamos a paixão ao desequilíbrio, ao tumulto emocional, muitas vezes até aos desvios patológicos do sentimento, né? Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, na questão 907, o senhor Kardec faz a seguinte pergunta: o princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? E os espíritos responderam: não. A paixão, ela está no excesso aliado à vontade, no excesso. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Veja, essa paixão, o princípio disso foi colocado no homem para o bem. E que pode levá-lo a fazer grandes coisas. O abuso é que delas se faz, aí é a causa do mal. Então, a gente abusando, né, desse princípio, aí a gente vai causar o mal, né? Mas se for de uma forma moderada, a gente não vai ter problemas com relação a isso, né? E os espíritos respondem ainda que as paixões são as alavancas que decuplicam as forças do homem. Ora, decuplicar é multiplicar por 10. Veja, o quanto essas paixões, né? Ou seja, aquilo que a gente gosta, né? Elas são elevadas. Por isso que as pessoas elas se empenham nas coisas, né? Elas, como a gente diz, né? Bota pilha, né? Naquilo ali, né? E também, aliás, e além disso, essas paixões, elas nos auxiliam na execução dos desígnios da providência. O desígnio da providência vai nos auxiliar no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, certo? Mas o problema é o seguinte, ó, mas ao invés de a gente dirigir as paixões, a gente deixar que essas paixões nos dirijam, aí a gente cai no excesso, certo? E a própria força esta, certo? Que está nas nossas mãos, que a gente poderia utilizar para o bem, a gente vai usar para o mal. E isso vai nos prejudicar, vai nos esmagar, de certa forma, né? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem paixão por pesquisa, certo? Por exemplo, um pesquisador. Ele é devotado, ele trabalha dia e noite, por exemplo, para desenvolver uma vacina. Ele está utilizando esta paixão, esta força que ele tem, este gostar dele para fazer o bem. Vamos analisar uma outra situação. Por exemplo, aquela pessoa que tem paixão por futebol. Se ela for comedida, ela vai para o campo de futebol, ela conversa com os outros, né? De uma forma até normal, né? Não exaltada. Mas tem muitos, né, que em função dessa paixão exacerbada, ela vai lá, ela briga, ela joga caneco na cabeça do juiz, ela xinga o juiz, ela briga com outra torcida que está do lado, ela sai de lá, ela se mete nessas torcidas organizadas, faz o quebra-quebra, quebra vitrina, inclusive chega até matar pessoas, né?
Veja. Também tem uma outra situação que, levada ao excesso, pode causar, por exemplo, a questão do, hoje em dia se fala muito na questão do feminicídio, né? Ou seja, no crime passional. É uma coisa que, sem controle, né? Por causa de ciúme, muitas vezes, né? É uma coisa descontrolada que a pessoa chega a tirar a vida do outro. Então, veja, são paixões que não são dominadas, né? Porque toda paixão, na verdade, ela tem uma utilidade providencial. Se não fosse assim, será que Deus teria criado coisas inúteis e até nocivas? Então, a questão é no abuso é que reside o mal, né? O homem abusa em virtude do quê? Do seu livre-arbítrio, da sua livre escolha. Ele escolhe fazer assim, dessa forma. Então, nesse abuso é que ocasiona esses problemas, né? Mas poderia sempre o homem, né, pelos seus próprios esforços, vencer essas más inclinações? Ou seja, será que a gente consegue, se esforçando, domar as paixões? Aí os espíritos dão uma resposta, sim. E muitas vezes fazendo pequenos esforços. Veja, e muitas vezes fazendo pequenos esforços. Ele diz que o que falta é a vontade, né? Quão poucos dentre vós fazem esforços. Quando ele diz pequenos esforços, é que a gente muitas vezes precisa aos poucos tentar dominar. Se a gente vê que a gente tem uma tendência, por exemplo, para agressividade, a gente vai aos poucos. Né? Cada vez que vem aquela força lá de dentro, você, para. Por exemplo, o Chico sempre dava a receita, né, do gole d'água, né? Se você quer falar mal de alguém, se você quer xingar alguém, pega, coloca um gole de água na boca e fica. Deixa aquele gole de água, aquela água na boca, até passar a vontade, né? Então, existem várias formas. Por isso que os Espíritos falam que a gente, fazendo pequenos esforços, a gente consegue fazer, dominar, né? Então, será que Deus criou todos os espíritos, né? Eles foram criados uns bons e outros já foram criados maus? Essa é a pergunta. Será que Deus já criou uns bons e outros maus? A resposta é que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber, sem o saber, né? E a cada um de nós, ele deu uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los, né, para quê? Para que a gente chegue progressivamente até a perfeição, através do quê? Do conhecimento, né? Conhecereis a verdade e a verdade vai vos libertar, certo? E dessa forma a gente vai se aproximar de Deus, ou seja, a gente vai evoluir. É nesse sentido, né? Mas como eles responderam que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, então será que a gente vai ter que praticar o mal para chegar ao estágio de conseguir fazer o bem? Será que a gente vai ter que passar pela prova do mal para chegar ao bem? Aí os espíritos respondem que pela prova do mal não, mas pela prova da ignorância. Então, eu não preciso fazer o mal para chegar à conclusão de que eu preciso fazer o bem. Mas, muitas vezes, em função da nossa ignorância, de não saber do nosso estado ainda involutivo, né? Da nossa gradação espiritual, muitas vezes nós praticamos o mal. Mas, às vezes, é através desse mal que nós vamos chegar ao bem. Entende? Então, é nesse sentido que os espíritos estão respondendo, né? Que nem todos, né? Então, por que alguns seguiram o caminho do mal e outros espíritos seguem o caminho do bem? Por que um de nós seguimos e outra gente vê que parece que tem uma dificuldade muito grande, parece que só anda num caminho cheio de espinho, né? Cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de encrenca, né?
será que os espíritos, será que nós não temos o livre-arbítrio? Será que nós não podemos escolher? Será que esse livre-arbítrio é o suficiente, né? Os espíritos respondem que Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes. Isto é, nós temos tanta aptidão para praticar o bem como para praticar o mal. É uma escolha nossa. Os que são maus, né, assim se tornaram por vontade própria, né? Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa ele é formada em elétrica, eletrônica, instrumentação, e aí ele trabalha numa fábrica que fabrica, que instala, que conserta, por exemplo, essas câmeras de monitoramento. E ele está ali trabalhando, ele às vezes sai e vai instalar a câmera também, mas ele está ali ganhando o seu pão de forma honesta, ok? Então, foi um espírito que foi criado simples e ignorante, né, e que optou por fazer a coisa correta. Agora, vamos imaginar uma outra pessoa com a mesma formação elétrica, eletrônica, instrumentação, e que conhece, né, bem esse sistema, aí ele opta, certo, pelo seu livre-arbítrio por participar de uma quadrilha de assaltante de banco. E ele vai lá porque ele tem habilidade para desarmar aquele sistema de monitoramento, para daí dar ocasião para que o banco seja assaltado, a caixa eletrônica, sei lá o quê. Veja, um optou pelo bem e o outro optou pelo mal, né? E aí nós, muitas vezes, comentando, né? Essa pessoa é sem moral, certo? Mas às vezes nós falamos em moral, será que nós temos o entendimento do que seja essa moral? Então, esta pergunta também foi feita pelo Kardec aos espíritos, e está na questão 629. Isto é uma definição agora da doutrina espírita, correto? A moral é a regra de boa conduta e, portanto, dá distinção entre o bem e o mal. Veja agora uma informação importante. Baseia-se na observação da lei de Deus. Baseia-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando tudo faz tendo em vista o bem e para o bem de todos. Porque então ele observa a lei de Deus. Veja, a observância da lei de Deus, né? E, segundo a observância, nós vamos distinguir o bem e o mal. Mas, se nós formos na definição do dicionário, que é a nossa interpretação, né? Porque aquela regra, aquela moral que nós falamos há pouco aí, ela é a regra, é a moral do Cristo. A moral do Cristo, que se baseava nas leis de Deus, né? E agora nós vamos ver uma outra definição de moral, que está no dicionário, né? Segundo o dicionário, moral é um conjunto de regras que diz às pessoas o que é certo, o que é errado. Mas daí, nessa mesma definição, ele vai falar de ética também, né? Enquanto a ética é uma reflexão sobre a moral. O que é uma reflexão sobre a moral? É através da ética que você vai ver se essa moral está adequada ou não adequada. Vamos a um exemplo. Tem um determinado país que no código deles lá, eles aceitam a pena de morte, correto? Então, moralmente, para eles, condenar a pena de morte, matar uma pessoa que foi condenada, não tem problema, que está lá na lei deles, ok? Agora, olhando pelo lado da ética, por exemplo, né, nós que já estudamos a doutrina espírita e outros de outras religiões também que conhecem, né, as leis de Deus. Então, segundo as leis de Deus, matar uma pessoa, isto é ético? O que está escrito lá? Um dos mandamentos, não matar. Então, para aquele país, ele pode ser moral, mas ele não é ético. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 6, ele escreve o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, eu posso fazer tudo, mas será que me convém? Então, veja que tudo me é permitido
é o moral, digamos. Mas nem tudo me convém, é a parte ética, certo? Como nós falamos lá em cima, que a gente tem que observar as leis de Deus, né? Afinal de contas, aonde que está esta lei de Deus? Onde que está escrita essa lei de Deus, certo? E os Espíritos respondem que está na nossa consciência. Porque todos nós sabemos, mesmo aquele que pratica o mal, que algo que ele está fazendo não está correto. Não está correto. Nós temos aquela sementinha de Deus, aquela sementinha que foi colocada em nós, certo? Que aos poucos a gente vai desenvolvendo, né? À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo, que a gente vai estudando, que a gente vai assimilando, que a gente vai colocando em prática, cada vez mais nós temos consciência disso. Mas e daí, como é que nós vamos poder, então, como distinguir o mal do bem? Como distinguir o mal do bem? Se nós dissemos há pouco que a lei de Deus está na nossa consciência, né? Como é que eu vou distinguir, então, num determinado momento? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, certo? Então, como eu falei há pouco, a questão do não matar. Se o país tem uma pena de morte, né? Então, se você quiser distinguir o bem do mal, se você estiver naquele país morando lá, você se embasa nas leis de Deus. Aí você vai ver que aquele ato que estão praticando lá não está de acordo com a lei de Deus, né? Então, o mal é tudo o contrário, né? Então, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus e o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é a gente proceder de acordo com as leis de Deus, né? E fazer o mal, na verdade, é o contrário, é infringir a lei de Deus, né? Mas será que o homem por si mesmo ele consegue distinguir o bem do mal? Por si mesmo, ele consegue distinguir o bem do mal? Veja a resposta dada à questão anterior e veja a resposta que foi dada a essa questão agora. O homem tem meio de distinguir por si mesmo o bem e o mal? A resposta do Espírito é sim. Quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Por isso é que Deus me deu inteligência para discernir o bem do mal. Mas no início da resposta disse, quando ele crê em Deus, o que é crer em Deus? Crer em Deus é você seguir as leis, é acreditar nas leis, é acreditar que aquilo está certo, é acreditar que não matar está certo, é acreditar que não roubar está certo, é acreditar que não fazer fofoca dos outros é o certo, né? Mas nós temos essa inteligência para discernir entre o bem e o mal. Né? Além disso, nós temos, conforme foi dito, a lei de Deus que está escrito na nossa consciência. Né? Então, se o homem está sujeito ao erro, ele não pode enganar-se na análise do bem e do mal, e muitas vezes a gente crê que está fazendo o bem, quando na realidade nós estamos fazendo o mal. Né? Então, veja, o homem está sujeito ao erro. Não pode enganar-se na análise do bem e do mal e crer que está fazendo o bem quando está fazendo o mal. Veja a resposta. Jesus vos disse, vede o que quererias que vos fizessem ou não. Vede o que quererias que vos fizesse ou não. Eu quero que o outro faça isso para mim? Esse é o questionamento que Jesus disse, que é para a gente fazer. Eu quero que o outro faça isso para mim? Eu vou gostar? Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Vê? Se a gente pensar dessa forma, a gente não vai se enganar na hora de decidir faço ou não faço, né? Se a gente for ver na tradição védica indiana, né, que remonta a mais de 3.000 antes de Cristo, lá está escrito o seguinte, veja, não faça aos outros o que não queres que seja feito a ti.
Veja, essa moral e essa ética lá, 3.000 anos antes de Cristo, lá naquela tradição védica indiana, né? Com relação a esta situação de a gente fazer o mal pensando que está fazendo o bem, eu tinha um rapaz que trabalhava comigo lá na empresa e ele fazia a limpeza, fazia faxina ali, fazia muito bem até, só que ele era analfabeto. A única coisa que ele sabia fazer é escrever o nome. E aí, como ele era uma pessoa dedicada tal, e a empresa na época estava disponibilizando o curso de Mobral, eu falei com o gerente, perguntei, ele disse, não, se ele quiser tal. Aí eu conversei com ele, expliquei para ele, já vi que ele fez uma cara feia quando eu comecei a falar com ele sobre questão de estudar, comecei a dizer o porquê, né, as vantagens que ele ia ter, certo? Depois ele podia continuar os estudos, e aí eu mostrei o exemplo das outras pessoas que trabalhavam lá, que eram técnicos, até falei para ele, quem sabe, mais tarde você vai poder fazer escola técnica e tal, e aí falei para ele e tal, aí ele até, de certo modo, com muito falta de vontade, mas aceitou. Aí foi a primeira semana, aí eu disse para ele ainda, você vai na segunda-feira de manhã e na quinta-feira de manhã. Vai direto para lá, não precisa ir para o serviço e tal. Aí foi a primeira semana, segunda semana, daqui a pouco eu soube que não tinha ido. O professor lá, que era meu conhecido, disse, olha, fulano de tal não tem vindo mais à escola. Aí o que eu fiz? Conversei com ele, chamei ele, mostrei, falei aquela ladainha toda, né? E achei que tinha convencido ele de voltar para lá. Voltou, 2 semanas depois, não foi mais. Aí pensei, olha, não adianta eu estar insistindo, eu estou agindo errado. Aí conversei com ele, falei para ele, olha, tudo bem, se você não quiser, não tem problema, tá? Não tem problema, mas a hora que você decidir, a gente está aqui à disposição de você. Tudo bem. Aí eu saí da empresa, anos depois encontrei ele lá no supermercado, lá na Vila Nova. Aí eu não tinha visto, ele, ô, seu Jacomini, tudo bem? Como é que está o senhor? Tal. Ô, seu Jacomini, eu casei, estou com 2 meninas aí tal. Estou morando, onde é que está morando? Ele, estou morando aqui na Vila Nova. Eu trabalho aqui também. E antes ele tinha me dito lá que ele não precisava estudar, porque o pai dele nem sabia assinar, certo? O pai dele nem sabia assinar. O pai dele era um auxiliar de pedreiro e eles nunca morreram de fome. Aí quando ele me disse isso, na última vez que eu falei com ele, né, que daí eu deixei de lado, aí quando eu conversei com ele naquele dia lá, disse, o que tu está fazendo? Eu estou trabalhando numa consultora. Olha, peguei um serviço lá, bom, assim, estou trabalhando de ajudante de pedreiro, veja. Aí eu vi o quanto eu estava errado, né? Achando que estava fazendo bem e estava fazendo mal. Ele estava feliz da vida, certo? Então, essa é a falta de bom senso nessa. Mas então, o bem, eles são absoluto para todos os homens? A lei de Deus, afinal de contas, ela é a mesma para todos? Certo, né? A lei de Deus, ela é a mesma para todos, né? Mas o mal, né, a intensidade do mal, vai depender, sobretudo, da vontade que eu tenha de fazer. Porque o bem, ele é sempre o bem, e o mal é sempre o mal, seja em qualquer posição. Né? A diferença está no grau de responsabilidade. Né? Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, quanto mais eu sei, mais responsável eu sou, certo? Então, a gente comenta, por exemplo, uma pessoa lá que brigou com outro, deu um soco na cara do outro, lá, tal. A gente vê que é uma pessoa assim que, infelizmente, não teve uma boa formação, para ele tudo é na violência, tal. Mas à medida que ele vai, por exemplo, evoluindo, tal, vai conhecendo, vai vendo que isso não está correto, né? Ele vai ver que não deve se comportar dessa forma. Né? Bom, mas aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal que outro praticou, ele é tão culpado quanto este? É como se houvera praticado, né? Ele é culpado, é como se houvera praticado.
aproveitar do mal é participar dele. Eu me aproveito daquele mal e aí eu estou participando dele, de certa forma. Talvez não fosse capaz de praticá-lo. Não tinha oportunidade, por exemplo. Mas desde que achando feito esse mal, né, a gente tira proveito daquilo, né? A gente tira partido daquilo. E é porque a gente aprova aquilo, então, né? Não teria praticado, às vezes, se não pudesse, né? Ou se não se atrevesse, ou se não tivesse oportunidade, né? Vamos usar um exemplo. Alguém vai ao chefe e critica um colega do teu setor, onde você trabalha. Você vem a saber disso, né? E você já não tem muita simpatia por aquela pessoa, né? Aí, na primeira oportunidade, você vai lá, puxa o assunto com o chefe e faz alguns comentários velados, né? Como se não quisesse nada, né? Mas está botando lenha na fogueira, né? Você não tem culpa, né, de aumentar a calúnia contra aquele teu colega? Será que nós não temos culpa? E imagina se ele for demitido. Será que a gente não vai ficar com sentimento de culpa? Você não praticou o mal também? Esse é o questionamento, né? Por isso que na oração dominical, onde está escrito lá, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, né? A gente está dizendo, principalmente daqueles que ainda residem dentro de nós, certo? Não do mal que o outro vai me machucar, vai cometer comigo. Não, eu estou pedindo ali, pedindo na oração do Pai Nosso, para me livrar do mal que existe dentro de mim mesmo, né? Okay? Bom, mas para a gente agradar a Deus, né? E assegurar uma posição futura, né? Uma boa posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ele disse que não. Nós precisamos fazer o bem no limite das nossas forças. Né? Então, não adianta não praticar mal. Nós precisamos fazer o bem, né, quando tem oportunidade, no limite das nossas forças, fazer aquilo que a gente pode. Portanto, nós vamos responder pelo mal que haja resultado, ou seja, pelo mal que acontecer em função de eu não ter praticado o bem. Viu? Eu vou me responsabilizar pelo mal que aconteceu em função de eu não ter praticado o bem. Uma família está numa situação difícil, precisa de alimento. Eu não ajudo, nem com alimento, nem financeiramente. Aí aquela família fica numa situação difícil, o pai fica debilitado, adoece, não pode trabalhar e perde o emprego. Imagina a confusão que vai dar naquela família. Imagina a cabeça daquele pai. Ele fica desnorteado e muitas vezes ele é capaz de cair na bebida. Será que se eu tivesse ajudado aquele pai de família, ele teria chegado a esta situação? Vamos pensar? Será que se eu tivesse ajudado aquele pai, será que ele teria chegado àquela situação? Então, não adianta eu simplesmente não praticar o mal. Quando se apresenta uma oportunidade, eu devo praticar o bem. Devo me esforçar para praticar o bem, né? Mas, então, haverá alguém que, dependente da sua situação, né, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Não há, na verdade, quem não possa fazer o bem. Todos nós temos condições de fazer o bem. Somente não pratica o bem aquela pessoa egoísta, né? Aquela pessoa que quer só para si, não se incomoda, não se preocupa com os outros, né? Basta que a gente esteja em relação com as outras pessoas, no meio das outras pessoas, né? A gente sempre tem a oportunidade de fazer o bem. Não há dia na nossa vida que a gente não tenha essa oportunidade. A vida nos oferece essas oportunidades, né? Lógico, para quem que não é egoísta, né? Porque tem gente que fica cego, né? Não consegue ver, né?
na verdade, fazer o bem não consiste somente em a gente ser caridoso, dar dinheiro, certo? Levar uma cesta básica, né? Mas a gente tem que também ser útil, na medida do possível. Todas as vezes que a gente encontra essa oportunidade, né? Vamos fazer uma analogia com um ser que é da nossa natureza. Por exemplo, uma laranjeira. Né? A laranjeira, ela nos dá o fruto que é a laranja, né? Então, para a nossa alimentação. Então, de certo modo, ela está sendo caridosa para conosco. Mas, além dela ser caridosa, ela é útil. Por exemplo, ela pode fornecer para mim a folha para que eu possa fazer um chá para me curar, né, para tratar de uma gripe, certo? Ela oferece a sombra que eu possa me agasalhar. Ela oferece as folhas, né, os galhos para os passarinhos se abrigar, certo? Eu posso me abrigar do calor debaixo da sombra da laranjeira. Então, veja, né? Se uma criatura de Deus, nossa irmã, né? Porque Deus criou tudo e todos, né? Então, esse vegetal, essa laranjeira, ele é meu irmão também, né? Tem várias possibilidades de fazer o bem. Nós, que já estamos no reino nominal, que já no mínimo pensamos um pouco, pelo menos, né? Não temos condições de fazer o bem. Então, será que fazer o bem está subordinado a certas condições? Ou seja, existem diferentes graus de mérito no bem? Ou seja, existe um bem maior, existe um bem maior? Ah, está praticando um bem maior, está praticando um bem menor? O mérito está na dificuldade. Quanto mais dificuldade eu tiver de praticar o bem, mais mérito eu tenho, certo? Não há nenhuma em fazê-lo sem sacrifício e quando, na verdade, nada custa, né? Deus sempre leva mais em conta o pobre que reparte o único pedaço de pão que ele tem que o rico que só dá do seu supérfluo, né? Lembro daquela passagem que Jesus estava lá na frente do templo e tinha um gasofilaço, era um recipiente, uma caixa ali, de vidro ali, onde eles colocavam as oferendas. E aí Jesus, né, viu que tinha aquelas pessoas ricas, abastadas, e colocaram uma quantidade bastante grande de dinheiro ali dentro. E apareceu uma viúva e colocou 2 moedas. Aí ele aproveitou, né, chamou os discípulos e disse, olha, viu? Quem que vocês acham que deu mais? Aqueles outros que botaram uma grande quantidade de dinheiro ou esta uma que só deu 2 moedas? Pois os outros deu o que estava sobrando. E ela está dando o que vai faltar, provavelmente, na mesa dela. Então, nós ficamos aqui com essas reflexões, né? Para que a gente possa, à medida do tempo, ir pensando, né? Naquilo que a gente conversou aqui, e vamos ver se a gente consegue colocar em prática, né? Eu gostaria de terminar aqui com um provérbio que é dito do índio americano. Ele disse, dentro de mim há 2 cachorros. Um deles é cruel e é mau. O outro, ele é muito bom. Os 2 estão sempre brigando. Esse cachorro do mal, esse cachorro do bem dentro de mim. O que ganha a briga é aquele que eu alimento mais frequentemente. Pense nisso. Então, meus irmãos, ao encerrar a nossa atividade, vamos solicitar à equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que é mentor espiritual do Centro Espírita Paz do Senhor, né? E solicitar que ele leve auxílio aos locais de necessidade. Vamos pedir que a espiritualidade visite os hospitais, visite aqueles irmãos que estão acamados em suas casas, né? Visite aqueles irmãos que se encontram perambulando pelas ruas, visite aqueles irmãos que estão nos presídios, nos manicômios, visite aqueles irmãos também, assistam aqueles irmãos
recém-desencarnados, aqueles que desencarnaram por morte natural, aqueles que desencarnaram através, como por exemplo agora da Covid, e aqueles irmãos que tiraram a própria vida, né? Acreditando que iriam se livrar do sofrimento, né? Mas sabemos que esse nosso Deus, Pai de infinita bondade, ele vai dar a estes irmãos a outra oportunidade, porque eles vão fazer uma análise e ver que aquilo que eles pensavam que ia acontecer de bom com eles piorou mais ainda. Mas todos nós vamos ter várias oportunidades, né? Então, na verdade, nós estamos solicitando auxílio para que todos recebam a ajuda que estão precisando para a sua parte material, mas também para a sua parte espiritual. E que todos, meus irmãos, fiquem na paz do nosso amigo e mestre Jesus. Um ótimo domingo para todos. Fiquem com Deus.